Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos estar hoje fazendo aqui a segunda aula sobre o estudo sobre a salvação. Hoje a gente vai aprender umas lições bem legais, bem interessantes e que vai ser de grande importância para nós. Hoje nós estaremos falando sobre alguns assuntos. Primeiro vamos falar sobre a queda, depois estaremos falando sobre a depravação total, que eu vou explicar para vocês em uma forma bem simples. Tem alguém pedindo para entrar? Beleza. E depois disso, estaremos aprendendo sobre a expiação e graça. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre a queda. Vamos estar começando a falar sobre a queda, então. Peço que você, por gentileza, você que está com a sua Bíblia, pode ser no celular, pode ser no papel, abra comigo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo... Eclesiastes, capítulo 7, se eu não me engano, falha a memória, versículo 29. Eu coloquei 27 ali, mas não é, tá bom? Eclesiastes 7, 29. É, Eclesiastes 7, 29. Beleza, irmãos, a gente vai começar falando sobre a queda. Para quem não sabe, Pai do Senhor, Jéssica, Deus abençoe. Para quem não sabe, a gente estava falando na primeira aula sobre a doutrina da salvação. E essa é a segunda aula acerca da doutrina da salvação. Então, é muito interessante a gente entender a queda, porque é um dos pilares centrais dentro do estudo da salvação. A queda, para quem não sabe, é o que se deu com Adão. Adão, ele pecou, e por causa do pecado de Adão, nós conhecemos ali uma nova etapa da vida do ser humano, conhecido como a queda, ou seja, o momento em que Adão caiu. Qual é a importância de aprendermos acerca da queda? A importância é para lembrarmos quem nós éramos e quem nos tornamos após o pecado. Então, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Eclesiastes 7, 29 é um dos versículos mais interessantes acerca dessa doutrina, que vai dizer o seguinte: Eis que apenas isso eu encontrei, que Deus fez o homem reto, mas ele se enredou em muitas astúcias. Em outras palavras, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem perfeito, porém Adão era uma criatura livre, tinha livres escolhas e o livre-arbítrio. Quando Adão pecou, toda a descendência humana herdou o pecado de Adão, assim como diz o livro de Romanos. E aí em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, de primeiramente, o que nós precisamos entender? Aqui o livro de Eclesiastes, que eu pedi para que aqui vocês pudessem abrir, vai dizer que Adão ele era perfeito, ele era reto, ele era justo. Mas Adão, ou seja, o homem, a primeira criatura humana de Deus, ele se meteu nos seus próprios problemas. E por causa desses seus próprios problemas, ele ali transgrediu o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus que ele transgrediu causou-se no que nós chamamos de a queda. Então, a importância de aprendermos sobre a queda é quem nós éramos e quem passamos a nos tornar depois do pecado. E mais do que isso, por causa do pecado de Adão, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, que está aqui na frente, na telinha para vocês acompanharem, está escrito que por causa de um homem, ou seja, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado entrou a morte.
E a morte, ela passou a todos os homens, ou seja, homens brancos, negros, altos, baixos, ricos, pobres, gordos, magros, brasileiros, judeu, africano, grego, todo tipo de pessoa, ela tem ali na sua carne depravada o pecado. Ou seja, nós pecamos por causa que nós herdamos o pecado de Adão. Então, por causa do pecado de Adão, é meio que ele passou o DNA do pecado para toda a nação, toda a raça humana que haveria depois dele, entendeu? Então, toda a descendência ali que haveria depois de Adão passou a se tornar pecador por causa de Adão. Então, Adão caçou isso para toda a humanidade. Quando o homem pecou, é isso mesmo. Quando o homem pecou, todos pecaram. E o pecado trouxe a depravação total. Maicon, o que é depravação total? A depravação total significa o ato de estragar, corromper ou perverter algo ou alguém do homem. Em outras palavras, a depravação total é o ato do homem se estragar, o ato do homem se corromper e o ato do homem se perverter, seja em ações, em palavras ou em pensamentos. O homem, ele é totalmente inclinado para o pecado. Michael, mas quando você fala de depravação total, você está dizendo que o homem é um monstro? Que o homem não tem direito a se arrepender? Não. Agora eu vou explicar para você o que não significa a depravação total. De uma linguagem bem simples para você poder entender. Não significa que o homem é totalmente mau, que não possa ser alcançado pela graça, ou seja, que não possa ser alcançado pelo Espírito Santo e ser salvo ou não para fazer que não significa que o homem é totalmente mau, que não possa ser salvo pela graça ou que ele não possa fazer coisas boas. Por exemplo, o homem, mesmo com o pecado, ele pode dar amor ao seu filho. A mulher pode dar amor ao seu filho, pode dar amor ao esposo, ao marido, à esposa, pode fazer coisas boas na empresa para o patrão, pode fazer boas ações, boas obras. A pessoa ela pode fazer isso. Mas aquilo que a pessoa não pode fazer sem o Espírito Santo é ser salvo. O que a pessoa não pode fazer sem a presença de Deus é adorar a Deus da verdadeira forma que a Bíblia manda, entende? Temos que ter um coração puro para adorar a Deus. Temos que fugir do pecado. Quando fala de santidade, não quer dizer que você é um super crente, que você tem poderes imensos para vencer o pecado. Não. A santidade significa você se separar do pecado, se separar do mundo. Ou seja, o pecado está aqui, você contorna por ele. Os erros estão aqui, você contorna por ele. Isso é o ato de você ali se santificar, entendeu? Então, o que não significa é que o homem não pode ser salvo pelo Espírito Santo. Se Deus alcançar o homem, Deus pode salvar o homem. E o homem pode fazer coisas boas para a sua família, para o seu amigo, para o seu vizinho, entendeu? Isso significa a depravação total. Assim, em outras palavras, a depravação total é o ato de que o ser humano está totalmente voltado para o pecado. E nós vamos entender isso nos versículos abaixo. Começando versículos acerca da corrupção e do estrago do homem, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Eu vou dar um tempo para vocês abrirem aí, porque esse é um versículo bastante interessante. Mas antes de eu abrir, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta, uma curiosidade? Se você que tiver uma dúvida, lembra do que eu disse. Aí, do lado desse botãozinho vermelho para você desligar, aí tem três pontinhos um em cima do outro. Se você apertar nesses três pontinhos, vai aparecer uma mãozinha levantada. Se você apertar sobre essa mãozinha, vai acontecer isso.
E aí, quando você apertar sobre essa mãozinha, eu liberarei o áudio para você fazer a sua pergunta, o seu comentário, tudo bem? Então, se de fato você tiver uma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade, pode fazer a sua pergunta clicando na mãozinha. Quem encontrou Gênesis capítulo 6, versículo 5, estarei lendo agora. Olha o que o próprio Deus disse. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em outras palavras, Deus estava dizendo que os pensamentos do coração do homem era continuamente maus, ou seja, dia após dia, ano após ano, segundo após segundo, o pensamento do homem é voltado para o pecado. E não digo isso somente de homens do mundo, mas digo isso também de homens que estão dentro da igreja, porque a depravação total não exclui as pessoas da igreja. Todos nós estamos santificados no Espírito, mas mesmo assim ainda temos a carne corrupta em nós. Então, isso não nos anula de estar dentro desse versículo de que os pensamentos são continuamente maus. A diferença é que o Espírito Santo nos dá força para mudá-los, para nos arrependermos. Então, todo o pensamento do homem, ele é completamente voltado para o pecado. Se você tinha dúvidas acerca desses pensamentos, se são perdoados ou não, sim, eles são perdoados. Porém, não quer dizer que você vai deixar de pecar. Isso só vai acontecer quando o arrebatamento chegar, quando o seu corpo foi totalmente glorificado e você não vai mais provar a corruptibilidade, ok? É, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 8, vai dizer o seguinte: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Da sua língua saem venenos como de víbora, e as suas mãos estão velozes para derramar sangue, se eu não me engano, é esse o texto. E ele fala uma série de coisas. Paulo está falando isso para gregos, se eu não me engano, para judeus, para gregos e romanos, algo assim. Eu acho que judeus e gregos. Quem são os judeus no contexto? São os salvos. Quem são os gregos? São os mundanos, são as pessoas do mundo, são, vamos dizer, os gentios, né? Então, Paulo pega judeus, pega gentios, pega gregos e fala: não há um justo sequer. Entendeu? Isso é tão forte, tão profundo, que no versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e carecem, ou sejam, precisam, necessitam da glória de Deus. Então, em outras palavras, todos nós estamos voltados a pecar. Nós precisamos da misericórdia do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E seguindo aqui também, Jesus, o próprio Salvador, ele vai dizer em João capítulo 3, versículo 19: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Em outras palavras, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Aí ele continua dizendo: os homens amaram mais as trevas do que o próprio Jesus, do que a própria luz, do que a própria salvação. Então, em outras palavras, o homem, ele preferiu amar as trevas do que amar o próprio Salvador. E isso por causa da depravação total, que é o ato do homem se corromper. Ok? Deixa eu ver. Aqui tem uma breve explicação acerca desses versículos que eu coloquei aqui para vocês, que diz o seguinte: quando Adão pecou contra Deus, ele perdeu o domínio, ele perdeu o lar, ou seja, o Éden. O domínio que ele perdeu, irmãos, foi o domínio próprio, tá? O domínio de não pecar. As pessoas só conseguem esse domínio se tiverem uma vida de busca com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá o domínio próprio como um dom para você ali, como um fruto, no caso, né? Para que você possa estar mais próximos de Deus. Ele perdeu o lar, ele perdeu a paz, porque houve guerras após a queda, Caim mata Abel, os homens de Sodoma e Gomorra sendo destruídos, o dilúvio, muitas coisas, né? Então, houve, em vez da paz, houve guerras, houve incredulidade e tudo mais. E o mais importante, o homem perdeu a comunhão com Deus.
Ali no Éden, por causa do pecado, houve a quebra da comunhão. O que é a comunhão? É quando o homem está próximo de Deus, falando com Deus, conectando-se com Deus, de uma certa forma, fazendo a vontade de Deus sem questionar, sem murmurar. Entendeu? Então o homem perdeu também a comunhão com Deus no Éden. E nós, por estarmos ligados diretamente em Adão pela criação e geração, nós também perdemos esse domínio. Em outras palavras, o domínio próprio nós perdemos. Só fomos recuperados com o Espírito Santo. O lar, ou seja, o lar eterno, nós perdemos por causa de Adão, mas recuperamos isso por causa de Jesus. A paz perdemos, corações angustiantes, corações tremorosos, mas por causa do Espírito Santo podemos ter paz com Deus. Que a paz também é fruto do Espírito. E também perdemos a comunhão com Deus, ou seja, aquela conexão que nós tínhamos com Deus. Só que por causa da morte de Jesus e a proximidade do Espírito Santo em nossas vidas, voltamos a ter comunhão com Deus. Outro comentário, continuação deste, no caso. Continuação do comentário. Nenhum homem comum, ou seja, nenhum homem que não tenha o Espírito Santo, consegue buscar a Deus sem a graça, sem o Espírito Santo capacitar essa pessoa. Porque o homem comum, como diz Romanos 3, ele rejeita Deus. Então, em outras palavras, irmãos, vamos supor que exista uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que não vai para a igreja, que não aceita uma oração dos missionários, que não aceita uma evangelização e tudo mais. Então, essa pessoa que está daquela forma, que rejeitou o Espírito Santo, que rejeitou a salvação, que rejeitou a ação do evangelho sobre a vida daquela pessoa, ela não consegue ser salva sozinha, porque é necessário a ajuda, ou seja, o auxílio da graça, como está destacado de azul no PDF. É necessário a ajuda da graça para as escamas dos olhos dessas pessoas e as escamas do coração caírem. Então, quando o Espírito Santo alcança a vida dessa pessoa, ela volta a ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então, a pessoa não consegue ser salva sem o Espírito Santo. Ela não consegue fazer obras para ser salva. Ela não consegue fazer nada para ser salva sem a ajuda do Espírito Santo. É muito difícil ela buscar a Deus, ela ter oração, comunhão, adoração com Deus. Ela pode tentar? Ela pode tentar, mas ela não consegue, por causa que sem o Espírito Santo nós não conseguimos adorar, não conseguimos buscar a Deus e não conseguimos ser salvos por Jesus. Ok? Em outras palavras, tudo gira em torno do Espírito Santo. Vamos falar sobre expiação, mas antes de falarmos sobre expiação, vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta? Você pode ficar à vontade para apertar na mãozinha. Eu vou estar dando aí os 10 segundos para você estar apertando. Se tiver também uma dúvida, estaremos respondendo. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Essa aula está sendo gravada, não vai aparecer o nome de ninguém, podem ficar tranquilos. Não vai aparecer voz, não vai aparecer a imagem de ninguém, somente a minha, para que vocês depois possam acompanhar de perto. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero saber o feedback de vocês. Deixem uma curtida ou uma carinha triste se vocês não estiverem entendendo. Me atualizem também para ver se vocês estão ouvindo o meu áudio sem interrupções. Vocês estão conseguindo me ouvir? A Jéssica está me ouvindo? A Eloá está me ouvindo? Maravilha, então. Ok, vamos continuar. Irmãos, dentro do estudo da salvação, existem muitas complicações. Só que aqui eu procurei trazer o mais simples possível para você entender. Entendeu? Vai ser a aula mais simples possível acerca desse estudo, porque aí fora existem pessoas que complicam um pouco a nossa vida, né? E é a gente que lute para entender.
Mas aqui estou simplificando o máximo para vocês conseguirem entender e para que vocês possam agregar na vida de vocês. Vamos aprender agora sobre a expiação e a graça. Primeiramente, Maicon, o que é expiação? A expiação é perdão de pecados. A expiação é esconder os pecados. A expiação é purificar os pecados. A expiação é esconder os pecados. Então, ela tem esses quatro significados: purificar, esconder, perdoar e limpar. Ela tem esses quatro significados, tudo envolvido para o pecado do homem. Tudo envolvido do sangue de Cristo para o pecado do homem, ok? Vamos ler aqui o PDF. Para o homem poder novamente se conectar com Deus, ter paz com Ele e ter o domínio novamente, é necessário o pecado do ser humano ser perdoado através do sacrifício. Então, para o ser humano ser conectado novamente com Cristo, para ser perdoado, inserido no corpo de Cristo, é necessário o sacrifício de perdão de pecados. O sacrifício pelos pecados é necessário para o homem voltar a ter comunhão com Deus. E agora eu vou mostrar para vocês os dois modelos de sacrifícios. Antigamente, por meio de animais mortos no holocausto, ou seja, por meio do sacrifício, antigamente por meio de animais mortos no holocausto, mas atualmente, ou seja, atualmente feita expiação pelo sangue de Cristo. Então, para que vocês possam entender, no Antigo Testamento havia um meio de sacrifício para perdoar pecados. No Novo Testamento, isso se revelou através da pessoa de Jesus, como todos nós conhecemos. No Antigo Testamento era feito através de animais, mas no Novo Testamento foi feito uma única vez através de Jesus, ok? Então, a gente vai entender o antigo sacrifício no Antigo Testamento, ok? Como era feito. Antes de tudo, Maicon, qual que é a importância de aprender sobre perdão, sobre expiação? É porque sem a doutrina da expiação, a gente não consegue entender o amor de Cristo. Sem entender a expiação, não conseguimos entender o perdão de Cristo sobre as nossas vidas. Entendeu? Então, você também vai entender acerca da graça através da expiação. Então, essa é a importância de aprender sobre a expiação e a graça. Então, para não ficar muito enrolativo, vamos continuar. Modelo de, modelo de sacrifício levítico. Modelo do sacrifício levítico. O sacrifício de holocausto no Antigo Testamento, no ritual de Levíticos, do livro de Levítico, ele servia para fazer expiação, ou seja, perdoar os pecados, ou seja, perdoá-los e encobri-los. Qual era o modelo de sacrifício do Antigo Testamento? Antes de eu explicar para vocês o modelo, eu preciso te mostrar uma imagem. Olha essa imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Tudo bonitinho? Aí lá tá conseguindo ver. Jéssica também tá conseguindo ver. É, deixa eu ver se tá gravando, né? Beleza. Esse daqui, irmãos, é a parte de fora do tabernáculo. Quem estudou com a gente o estudo do tabernáculo na igreja vai lembrar que meu notebook parece que deu uma parada. Não sei o que está acontecendo. Tomara que isso não prejudique a aula. Deu algum problema aqui, irmãos? Só um minuto.
Bom, enquanto vai carregando, eu vou tentar explicar para vocês acerca do sacrifício no Antigo Testamento, tá bom? Porque é mais ou menos o que eu ia colocar ali, para a aula não ficar extensa e acabar certinho. Irmãos, no Antigo Testamento, a, o sacrifício levítico era feito da seguinte forma. Vocês estão conseguindo ver a setinha? Essa setinha azul aqui, à direita, se chama a pia de bronze. E essa estrutura do lado esquerdo, onde está aqui a bolinha azul, ela é o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Michael, como era feito o sacrifício de perdão de pecados antigamente? A primeira coisa, um homem que precisava ser perdoado, ele levava o seu cordeiro, ele levava o seu gado, o seu boi, até mesmo a sua pomba. Levava até o sacerdote que se encontrava dentro desse pátio. Você pode perceber que aqui tem um homem de branco. Este homem de branco é um homem comum, mas este homem que tem um algo azul ali sobre ele, ali, ele é um sacerdote, né? Se não me falha a memória, os dois são sacerdotes, mas vamos focar no azul. Ele era um sacerdote. Para começar o ritual, o homem ali, o sacerdote, ele lavava suas mãos nessa pia de bronze para purificar. Então, aquele homem que queria ser perdoado pelos seus pecados, ele trazia o seu animal e ele colocava a sua mão direita sobre a cabeça do animal. E quando o homem colocava a sua mão direita sobre a cabeça do animal, a Bíblia vai nos dizer que os pecados que estavam sobre esse homem passava para o animal, entendeu? O pecado que estava sobre nós, sobre o homem, ele passava para o animal. E quando o pecado passava para o animal, então esse animal poderia ser morto. Oh, glória a Deus, voltou aqui. Mas vou manter o foco onde nós estávamos. Deixa eu ver se ainda está gravando, né? Beleza. Então, os pecados que estavam sobre o homem passavam para o animal colocando a mão na sua cabeça. E o que que acontecia depois que os pecados estavam sobre o homem, ou sobre o animal? O sacerdote, ele pegava uma faca, um cutelo e dava na mão desse homem que trouxe o animal. E o próprio homem, ele matava o seu animal ali. E quando ele matava o seu animal, o sacerdote tirava o sangue à parte, ele guardava o sangue. E quando ele guardava o sangue, ele pegava depois o animal e picava em várias partes. E quando picava em várias partes, ele colocava o animal aqui, irmãos, ó, bem na onde está o mouse aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Ele era colocado aqui, ó, o animal, ó, bem aqui em cima da lenha. Tá vendo? Várias partes o animal era colocado aqui picado sobre a lenha. E o que que acontecia com o sangue? O sacerdote pegava o sangue, deixa eu dar um zoom melhor para vocês aqui, e jogava sobre esses 4 cantos de chifres aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? Existe 4 pontas do altar. Aqui não vai dar para vocês ver com clareza os chifres virados para fora, mas são 4 chifres. Chifres. E aí ele pegava o sangue e fazia assim, ó. Espirrava o sangue sobre o animal morto, sobre o altar e sobre as pontas dos chifres. E quando isso acontecia, a Bíblia diz que o fogo consumia completamente aquela carne do animal e os pecados do homem eram perdoados e Deus recebia a oferta como um cheiro suave. Entendeu? Então, essa era a forma de o homem ser perdoado por Deus. Ele era perdoado através da morte do animal, do cordeiro, do gado, ou até mesmo da ovelha e da pomba. E tudo isso, a Bíblia diz que era como cheiro suave a Deus. Deus recebia como cheiro suave. Hoje, para você entender, nós conhecemos que o nosso sacrifício, ele é Jesus. Você se lembra o que João Batista diz acerca de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
João Batista está fazendo menção ao cordeiro que era sacrificado no holocausto, do ritual de Levítico. Então, ele estava lembrando que haveria um perdão sem limites. Porque, embora os pecados fossem perdoados através do sangue dos animais, eram muitos animais que eram mortos. Todo dia eram mortos muitos animais para perdoar os pecados de todo o povo que estava no deserto e todo o povo depois deles. Então, eram muitos animais que morriam. Então, era necessário um cordeiro ser morto de uma vez por todas. Vocês estão conseguindo entender? Tá dando para entender bonitinho, certinho? Jéssica tá entendendo, glória a Deus. Beleza. Agora nós vamos entender uma coisa, irmãos. Qual é o problema e a solução dos sacrifícios feitos por animais? É o seguinte: os sacrifícios feitos por animais, eles eram temporários, ou seja, todo dia tinha que matar um animal. E não era suficiente, porque era muita gente, muito pecado. Sempre teriam que matar um cordeiro para perdoar o homem e a sua família pelos pecados. Mas Deus não queria mais esse sacrifício de animais. Ele queria um sacrifício da mesma natureza do homem que pecou, ou seja, de Adão. Mas não da mesma classe moral, ou seja, um homem pecador. E sim uma categoria santa, porque o ofendido é santo, ou seja, Deus. Em outras palavras, Deus queria um sacrifício diferente, porque Deus vai dizer o seguinte: holocaustos e oblações eu não quero mais. Um corpo me preparas. Deus fala isso. Ele não quer mais holocaustos e oblações. Ele quer que prepara para ele um corpo. Ou seja, Deus já estava rejeitando as ofertas dos animais feitos ali antigamente porque não eram suficientes. Então foi necessário o sangue de Jesus. Mas olha que interessante. Por que que Deus ele não queria um homem pecador para sacrificar na cruz? Ou um homem para ser sacrificado? Por que que Deus não queria um homem comum para ser sacrificado? Porque os homens, eles são pecadores. O sangue de um pecador não pode salvar outros pecadores. Você entende? Para um homem salvar outro pecador, o seu sangue tem que ser justo, tem que ser santo, tem que ser perfeito. Então, um homem santo, justo e perfeito foi oferecido na cruz no lugar de dos animais, no lugar da humanidade. Quando Deus ali, ele vai pedir para Isaac o seu filho, o que que acontece? Deus manda parar o sacrifício. Eu entendo duas coisas. Primeiro, Deus queria provar Abraão. Mas tem outra coisa também. Por que que Deus não aceitaria e por que que Deus não aceitou ali a oferta de Abraão com Isaac? Porque Isaac, ele era um sacrifício vivo, mas ele não era santo, não era justo, ele não era santo e não era agradável, e não era perfeito. Entendeu? Então Deus não poderia aceitar esse sacrifício. Mas Deus aceitou o sacrifício do seu próprio filho, que era santo, justo e perfeito. E esse sacrifício santo, justo e perfeito trouxe-nos a salvação. Um homem pecador como Adão não pode morrer para salvar outro pecador, mas sim, um santo e justo pelo seu sangue pode salvar pecadores, a saber, Jesus Cristo. É... Então, o sangue de homens pecadores não pode se salvar ou salvar outros pecadores, mas é necessário o sangue de um homem justo para salvar outros homens pecadores, entendeu? Um homem justo pode salvar pecadores. Hebreus capítulo 10, versículo 3 ao 9, vai dizer o seguinte, principalmente no versículo 9. Para fazer a vontade de Deus, tira o primeiro, ou seja, tira os sacrifícios de animais para colocar o segundo, ou seja, Jesus Cristo. O que ele está ensinando ali? Ele está ensinando sobre a questão de Deus receber a oferta, Deus receber a expiação, Deus receber a oferta de expiação.
Para Deus receber hoje, é necessário, com a nova aliança, é necessário o primeiro ser retirado, ou seja, é necessário sair, ser retirado os sacrifícios de animais, para colocar o sacrifício vivo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então Deus já não queria mais saber de sacrifícios feitos por animais. Ele precisava de um sacrifício permanente. Então a Bíblia vai dizer que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. Então, para satisfazer a justiça e a vontade de Deus, era necessário que o cordeiro fosse retirado do sacrifício e colocado Jesus Cristo como sacrifício. E o seu sangue poderia sim perdoar os nossos pecados. É por isso que a oferta da graça vale para nós nos dias de hoje, porque ela foi executada na cruz e ela nos alcança até hoje como símbolo de graça. É, continuando. Quando Jesus morreu, foi colocado sobre ele os pecados de toda a humanidade, como eram feitos sobre os animais, os que já pecaram e os que ainda iam pecar futuramente. Você se lembra o que aconteceu com os animais, irmãos? Quando o homem precisava ser perdoado, o homem colocava a mão sobre a cabeça do animal e os pecados que haviam sobre o homem eram passados para o animal. Só que aqui vai dizer que Jesus, ele levou os nossos pecados como feitos sobre os animais. E agora vocês vão entender. Há uma profecia muito forte em Isaías capítulo 53, versículo 3 ao 7. A Bíblia diz assim, ó: Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Mas não somente isso. Ele não somente levou as nossas iniquidades, como o sacrifício antigo levou, mas a Bíblia vai dizer que, como ovelha, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Então Jesus ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, sem pecado, sem mancha, sem defeito. E quando ele foi levado, versículo 7 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então nós éramos totalmente imundos em pecados, mas graças ao Senhor Jesus, ele vem nos limpando dia após dia com base no arrependimento e com base no seu sangue. Vamos pular para outro tópico, mas antes disso, vocês estão conseguindo entender certinho? Beleza, Jéssica tá entendendo, Emily tá entendendo. Maravilhoso. O importante, irmãos, e a Eló também está entendendo. O importante de tudo isso é vocês poderem entender e compreender, tá? Como é um estudo, então eu me importo com a opinião de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Aqui para mim é importante a opinião de vocês, porque é vocês que dedicaram o tempo dos seus afazeres para estarem aqui reunidos aprendendo acerca da palavra de Deus. Então a minha preocupação, sim, é mais importante saber se vocês estão ou não aprendendo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me cortar. Se eu estiver indo muito complicado, vocês podem comentar. Tudo bem? Então vamos continuar. Jesus morreu por todas as pessoas? Sim, a Bíblia vai dizer que Jesus morreu por todas as pessoas. Só que há um detalhe aqui. Eu vou explicar para vocês o perigo desse assunto. É muito simples falar que Jesus morreu por todos, mas há um perigo que precisa ser analisado e eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes, Jesus morreu por todos? Sim. João capítulo 1, versículo 29 diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para quem? Para todos aquele que nele crê.
E 1 João capítulo 2, versículo 2, vai dizer o seguinte: E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus morreu por todos? Sim, Jesus morreu por todos os indivíduos, por todas as pessoas, por toda a humanidade. Mas há um problema aqui. Jesus morreu por todos? Sim. Porém, os benefícios dessa morte só é aplicado aos que creem no Senhor Jesus e no seu sacrifício. Em outras palavras, Jesus morreu por todos? Sim, Jesus morreu por todos. Mas Jesus vai salvar a todas as pessoas? Não. Entendeu? Porque se você disser que Jesus ele morreu por todas as pessoas e vai salvar todas as pessoas, a gente estaria entrando em uma heresia, em um estudo chamado universalismo. Ele está aqui, ó. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas, Maicon, Jesus morreu por todos. Por que Jesus não vai salvar a todos? É porque nem todas as pessoas vão crer. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os chamados ali na questão dessa parábola? Primeiramente, são chamados os judeus. Só que porque judeus rejeitaram, é chamado depois prostitutas, traficantes, vamos falar nos dias de hoje, prostituta, traficante, ladrão, homicida, todos esses ímpios, gentios, e eles aceitam. E aí, a conclusão é, muitos são chamados, ou seja, muitos dos irmãos de Cristo ali, muitos das pessoas ali que precisavam de salvação, mas negaram, eles negaram. Esses muitos são chamados, e juntamente com o povo que eu citei para vocês, ímpios, pecadores e tal, todos esses são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, os salvos são aqueles que aceitam a Jesus Cristo. E aqueles que aceitaram na parábola são justamente as prostitutas, os ladrões e dentre outros. Esses são os escolhidos, os que aceitaram o convite para a grande festa. Maicon, quem são os que vão ser salvos? São aqueles que creem, ou seja, são aqueles que creem. Em uma forma mais simples, aquele que crê no sangue de Jesus, aquele que crê na morte de Jesus, esse passa a se tornar um salvo. E como sabemos que essa pessoa é participante da salvação? É quando ela tem o Espírito Santo como garantia. Efésios 4:30. Não entristeçais o vosso coração, na qual por ele vocês foram selados, ou seja, blindados, guardados para o dia da salvação. Entendeu? Então você só pode ser salvo se você crê no sangue de Jesus. E para você crer no sangue de Jesus, Jesus precisa se manifestar para você através da sua graça. Isso daqui é só título de informação, tá? Você não é obrigado a guardar, mas é interessante. Você não é obrigado a guardar. João Calvino, como aprendemos na aula passada sobre João Calvino e Jacobs Armínio. Não vou citar muita complicação nessa aula, tá, gente? Prometo. É só o comentário que eles faziam, tá? João Calvino, ele acreditava que Jesus morreu somente pelos seus escolhidos e não por toda a humanidade. João Calvino, ele acreditava que Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus morreu somente pelas pessoas que ele queria salvar. Esse é o pensamento de João Calvino. Que ele morreu somente pelas pessoas que Deus queria salvar. Ok? Em contrapartida, existe o Armínio, Jacobs Armínio. Armínio acreditava que Jesus morreu por todos os indivíduos, porém, somente aqueles que crê em Jesus recebem os benefícios da salvação. Como eu expliquei acima, Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que crê, somente aqueles que creem em Jesus recebem os benefícios dessa salvação. Ou seja, recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito, recebe ali a vida eterna, ok? E como prometi, o universalismo. O que é o universalismo?
O universalismo defende que Jesus morreu por todos e, sendo assim, Jesus vai salvar a todos. Ai, ai. É como se fosse o seguinte que ele está ensinando. Jesus morreu por todas as pessoas. Só que Jesus ele vai salvar a todas as pessoas porque Jesus é amor, Jesus é isso e aquilo, ele vai salvar a todas as pessoas. Mas na verdade não é isso. Jesus ele não vai salvar os pecadores que não se arrependem. Como diz em Apocalipse, ele não vai salvar os homicidas, os idólatras, os feiticeiros, a não ser que eles se arrependam. Mas se eles não se arrependerem, Jesus não vai salvar essas pessoas. Então é por isso que o universalismo cai por terra. Porque nem todos serão salvos, somente aqueles que creem no Senhor Jesus. Ok? Enfim, meus irmãos, a aula ela vai ficar por aqui, tá? Eu já estarei encerrando. Mas antes de eu estar encerrando, eu queria lembrar vocês uma coisa. Eu vou estar finalizando a gravação, só que eu estarei dando uma prova para vocês fazerem, ok? Uma prova surpresa. É uma prova com 10 perguntinhas, que tem a ver com tudo isso que nós aprendemos hoje, tá bom? 10 perguntinhas básicas, é só você apertar se é essa, com 3 alternativas, entendeu? Terão alternativas, e eu estarei corrigindo. Se caso você for bem na prova, estarei conversando com você sobre isso. Se você não está indo bem na prova, estarei conversando da mesma forma, uma mentoria, um ensino melhor, mais aprofundado no particular para você, ok? Estarei encerrando a gravação neste momento.